Nessa temporada da NFL, os árbitros estão completamente fora de controle. Sim, os árbitros são péssimos. Disseram que foi bom daquele ângulo, mas não pareceu. Primeiro, os árbitros arruinaram um jogo dando pontos de graça para um time. Só mantenha os olhos na bola. Ferberderra ou Alce? Uau, eles acabaram de dizer que foi bom daquele ângulo, mas não pareceu bom. Nem os comentaristas acreditaram que os árbitros validaram o chute, pois era claro o erro, e os próprios árbitros afirmaram que não era revisável. Esse ponto grátis arruinou o jogo ao colocar eles 4 pontos à frente, fazendo os Colts perderem. Os árbitros nem sempre erram, às vezes deixam de marcar faltas, como a que fez um jogador ser multado em milhares de dólares. Pela direita ele está em apuros, Homer está cercado, Van Ginkel, Rodgers e companhia estão lá e ele vai perder algumas jardas. A cabeça desse jogador foi completamente puxada quando Jalen Redmond claramente agarrou a grade do capacete dele bem na frente do árbitro. O cara estava olhando diretamente para a jogada e mesmo assim não lançou a bandeira. Mesmo que o erro do árbitro não tenha custado a vitória dos Bears, a falta ignorada veio à tona na semana seguinte, quando a NFL revisou o jogo, porque eles acabaram multando Redmond em $1.333 por rudeza desnecessária na grade do capacete, uma falta que eles nem sequer marcaram. Esses árbitros da NFL estão ficando ridículos, mas pior ainda é ver novamente os árbitros arruinando a temporada, com torcedores pedindo o banimento de uma jogada. Veja, por anos os Eagles usaram tush-push para conseguir jogada após jogada após jogada. Isso gerou polêmica por ser difícil de julgar para os árbitros, com várias provas de que os jogadores deles se alinham à frente da bola, praticamente trapaceando. Apesar de ruim, nessa temporada as coisas pioraram ainda mais nessa jogada. Tush, push, machuca e inclina para frente. A bola foi tirada de Cavett, Queimon, Thibodeau. Eles apitaram? Parece que sim, agora apitaram. Não é permitido avançar a bola fora da linha do gol. Quando faz isso, a bola fica viva. Espera um minuto. O avanço nunca impediu um time de desafiar uma jogada antes. E também, como diabos isso não é um fumble? A bola ficou com os Eagles após o julgamento dos árbitros, então o técnico ficou irritado com a jogada. Ele não foi o único. Torcedores chamaram o momento de besteira, pediram multas aos árbitros por isso, e muitos postaram odiar os árbitros. Também pediram o banimento dessa jogada. Acho que os árbitros deveriam ser banidos, pois arruinaram o momento mesmo sem o jogador ter feito nada errado. Geralmente, os árbitros sinalizam uma saída falsa quando um jogador se move completamente antes dos demais. Ninguém acreditou no que os árbitros fizeram no jogo Broncos x Chiefs, após um jogador dos Chiefs pular a linha e a bandeira ser lançada. Todos esperavam que os árbitros marcassem contra eles, mas os juízes apontaram uma saída falsa dos Broncos. Vamos analisar isso mais de perto. Não tem como. Eles consideraram esse cara mexendo só o polegar como uma saída falsa, sendo que o resto do corpo dele estava duro como uma estátua. Esses árbitros devem estar sendo subornados ou apostando nos jogos. Hoje em dia, sinceramente, consigo imaginar eles fazendo isso. Nunca imaginei que os árbitros arruinariam mais um momento dessa temporada que animou os torcedores, ainda mais porque o Chiefs sempre recebe decisões favoráveis. Não fui o único a fazer vídeos sobre isso, nem só outros torcedores criaram memes hilários sobre o Chiefs e os árbitros na NFL. Todos já estavam cansados de ver eles sempre com os árbitros, até que nessa temporada algo maluco aconteceu. Encerrando a temporada enquanto Mahomes avança e lança o passe incompleto. Boa decisão ao se livrar da bola, mas acho que marcarão falta. Passe propositalmente incompleto. Número 15. No início, Mahomes parecia ter feito um passe horrível sem ninguém perto, mas os árbitros acertaram ao marcar falta por passe intencionalmente incompleto. O problema é que Mahomes afirmou que a bola foi desviada, o que, segundo as regras da NFL, não seria passe intencionalmente incompleto, mas bola morta. Quando o técnico tentou desafiar a jogada, apesar de ser revisável e mostrar o desvio da bola, os árbitros disseram que não podiam revisar, o que fez com que os Chiefs ficassem em uma posição de campo ainda pior e, eventualmente, arruinou as chances deles de uma virada. Tudo isso porque dessa vez, os árbitros estragaram o jogo para eles. Isso fez torcedores de outros times se unirem e quase comemorarem, pois finalmente tinham algo para se alegrar. Mas os árbitros não estragaram apenas outro jogo nessa temporada, eles arruinaram uma das melhores jogadas da carreira de uma estrela da NFL. Era quase o final do terceiro quarto quando os Falcons estavam dando uma surra nos Rams, 24-3. Então, quando os Rams começaram a marcar, touchdown após touchdown após touchdown, eu realmente achei que eles iam fazer uma virada insana.
Faltando menos de 20 segundos, lançaram um passe longo para tentar avançar, mas a bola foi dropada. As reprises mostraram clara interferência de passe dos Falcons, que deveria ter dado melhor posição de campo aos Rams. Em vez disso, os árbitros cometeram outro erro quando, com apenas uma ou talvez duas jogadas restantes, os Rams lançaram a bola para seu jogador estrela, Puka. Ele agarrou a bola. Foi uma recepção. Esse cara é conhecido por fazer recepções inacreditáveis, então eu imediatamente presumi que tinha sido boa. As reprises também confirmaram o que eu e tantos outros achamos que foi a melhor recepção de toda a temporada. Os árbitros revisaram a jogada e disseram que ele perdeu o controle, então não foi recepção, algo que ninguém soube explicar. Eles fizeram os Rams perderem e anularam provavelmente a melhor recepção da carreira do Puka. Vamos lançar um vídeo com as recepções mais insanas da temporada, incluindo jogadas como essas e muitas outras, para você assistir depois. Mas as jogadas não se comparam ao momento em que os árbitros admitiram ter arruinado um jogo. Isso foi quando os Steelers tentaram um field goal que daria 10 pontos de vantagem. De repente, A bandeira caiu na linha de 10 jardas, pode ser falta de Baltimore ou Pittsburgh. conduta antidesportiva por violência desnecessária. O jogador não fez nada errado, mas os árbitros consideraram seu contato com outro jogador ilegal. Os Steelers se aproximaram da endzone e fizeram um touchdown rápido, ampliando para 14 pontos, como se isso já não bastasse. A poucos minutos do fim e perdendo por 5 pontos, os Ravens fizeram uma jogada insana. Henry na primeira descida vai para a endzone e marca touchdown. Até os narradores disseram que foi definitivamente um touchdown, mas os árbitros estavam de sacanagem e de alguma forma marcaram como passe incompleto. Mais louco é que essa situação exata aconteceu com os Steelers no início da temporada e foi literalmente contado como touchdown, então não havia nada para debater. Mas como os árbitros tinham a palavra final, isso não só tirou o touchdown, como também fez os Ravens perderem o jogo. No dia seguinte, saiu a notícia de que os árbitros admitiram que estragaram tudo. Conversei com o escritório da liga sobre a marcação em Travis Jones e eles me autorizaram a dizer que foi um erro. Caramba, isso foi uma bagunça. E outra vez os árbitros erraram de novo, e até uma lenda da NFL chamou de pior marcação da temporada. Os Chiefs tentavam uma virada no fim quando Travis Kelce corria sua rota e foi tocado primeiro por um adversário. Kelce não fez nada de errado. Você pensaria que quando os árbitros jogaram a bandeira, seria contra um outro time, mas marcaram interferência de passe ofensivo em Kelce por bloqueio ilegal. Mesmo que não tenha acontecido ou afetado a jogada, isso irritou a lenda da NFL, Tony Romo. Essa é a pior marcação que eu vi no ano inteiro. Isso foi horrível, mas pelo menos aquele árbitro só foi criticado por uma lenda da NFL, e não completamente zoado por uma. Não é necessariamente como o futebol americano. Após várias decisões ruins, Faz a corrida pelo meio, o Mário está com problemas, ele vai ser derrubado. os árbitros apontaram que o jogador caiu por contato, o que, após o replay, era tecnicamente correto. O único problema foi que os árbitros aparentemente não viram o adversário do jogador esticar a perna para derrubá-lo, o que por si só deveria ter sido marcado como falta. De qualquer forma, esse foi apenas o primeiro de vários erros dos árbitros neste jogo. Depois, quando os Commanders estavam avançando para tentar vencer o jogo, o que aconteceu? Um apito aqui e uma bandeira por movimento ilegal. Ambos, terceira falta, número 17. Eles marcaram falta no Terry McLaurin, mas as reprises mostraram que ele nem se mexeu. Como se não bastasse, os árbitros estavam destruindo o jogo. Então, restando menos de 90 segundos, Mariota, primeira para 16 com tempo, joga a bola fora. Passe intencionalmente ao chão, Lanclock jogou uma bandeira perto do quarterback. Isso não é passe intencionalmente jogado no chão, pessoal. Ele lança por cima do número 17 que está fora das marcas, conforme a regra. Não é passe intencionalmente jogado no chão. Caramba, essa decisão foi tão ruim que até os analistas oficiais de regras da NFL discordaram. E como os árbitros definitivamente contribuíram para que os Commanders perdessem por apenas um ponto, uma das lendas mais famosas do time, Brian Mitchell, ficou revoltado. Mas esse é o problema. E esse é o meu problema com a liga. Sempre foi meu problema. Todo mundo é criticado quando comete erros, jogadores, técnicos, todo mundo. Mas os malditos árbitros, eles fazem chamadas idiotas e voltam na semana seguinte para repetir isso. Aquele cara ficou puto, e eu entendo o motivo, mas nem isso foi tão ruim quanto outra vez, quando os árbitros erraram tanto que arruinaram a temporada de um time. Antes de irmos para isso e outros assuntos, um alô rápido. Tem um segredo sombrio que eu preciso confessar.
Olha, eu não tenho feito meus melhores vídeos e fui forçado a fazer edições ruins, o que alguns de vocês definitivamente têm comentado. Devido ao vazamento e a NFL reivindicando meus vídeos e ficando com toda a minha receita, mesmo com o conteúdo transformado, então, eu e minha equipe trabalhadora estávamos praticamente à beira da falta de moradia por causa disso. Mas você pode salvar meu canal por literalmente quase o mesmo preço de um taco do Taco Bell e metade do preço de um Big Mac do McDonald's, só R$ 99. Você pode se tornar parte de verdade da Gangue Flix, tornando-se um membro do canal Fieldflix. E eu sei, eu não sei. Você provavelmente está pensando tipo, por que diabos eu faria isso? Vou lançar pela primeira vez todos os meus vídeos com edições perfeitas e conteúdos inéditos da NFL que nunca divulgarei publicamente. Vou oferecer benefícios exclusivos do canal e, se muitos se tornarem membros, mostrarei meu aguardado rosto, algo que milhares de vocês têm pedido. Se você ama meu canal e quer ainda mais, já sabe o que fazer. Em troca, vou me dedicar mais do que nunca para tornar o Flix melhor e maior. Tudo por você, é só se tornar um membro do canal aqui hoje. Mas enfim, era Lions contra Steelers, e com apenas alguns jogos restantes na temporada, o Lions precisava desesperadamente de uma vitória para manter vivas as chances de ir aos playoffs. Após um jogo insano, tudo ficou com o Lions, que tinha menos de 30 segundos, perdia por menos de um touchdown e precisava de só uma jarda para avançar. Avançando e lançando para St. Brown, completamente livre para o touchdown. Torcedores e jogadores do Lions achavam que iam vencer, até aparecer do nada uma bandeira por interferência de passe ofensiva. O jogador do Steelers fez contato primeiro, então a marcação foi claramente errada. Mas mesmo tendo mais algumas chances depois de algumas oportunidades perdidas, tudo se resumiu a uma última jogada. Goff lança para o que ele não conseguiu atravessar, mas há bandeiras no campo. A bola termina na linha, ele tenta atravessar. A decisão em campo é touchdown de Willie. No entanto... Número 14 do ataque pela regra. Essa penalidade não é aplicada e não há repetição. O jogo acabou? Insano. Os jogadores dos Leões ficaram surpresos com o exagero do defensor por um empurrãozinho, o que terminou o jogo e arruinou toda a temporada deles. Ridículo, tão ridículo quanto isso. Os árbitros arruinaram a temporada de um time e causaram um recorde indesejado. Isso ocorreu durante um jogo em que os carneiros tentavam converter uma quarta descida e empatar o placar. Malabarismo. Terrence! Você recebeu uma bandeira? Aqui, mais uma bandeira. O treinador deles gritava muito porque os árbitros marcaram ilegalidade. Jogador elegível avançado em um lance onde o jogador mal tinha avançado e ainda por cima foi literalmente empurrado para lá pelo adversário. Como era só o primeiro quarto, você deve se perguntar como isso arruinou o jogo ou gerou um recorde tão ruim. Em vez do touchdown para empatar, os Rams tiveram que chutar um field goal, marcando menos pontos que o esperado. Isso se tornou, sem dúvida, o principal motivo pelo qual eles acabaram perdendo o jogo, já que perderam por apenas um ponto. E por pior que isso tenha sido, as coisas ficaram ainda piores quando as pessoas descobriram isso. O touchdown anulado fez os Rams liderarem a NFL em touchdowns anulados por penalidade nessa temporada. Sim, os árbitros odeiam os Rams, mas o próximo jogador deve odiar os árbitros, pois eles lhe custaram centenas de milhares de dólares. O running back dos Titans, Tony Pollard, começou a temporada com um incentivo em seu contrato de que se ele marcasse 7 ou mais touchdowns, ele receberia uma bolada. Quando ele entrou no jogo final da temporada, precisando de 2 touchdowns, seu time estava na linha de uma jarda, quando... Pollard Simmons com a bola, o salto para marcar 6 pontos. Formação ilegal na jogada contra o ataque. O número 98 estava em uma posição elegível, mas não se declarou como elegível. Espera aí, os árbitros acabaram de dizer que esse cara grandão, usando um vermelho chamativo, não avisou aos árbitros que estava entrando? A menos que eu esteja alucinando, vejo um jogador entrando correndo e levantando a mão, então esses árbitros devem ser cegos. Além de anular o touchdown, ainda recuou tanto o time que facilitou o avanço do running back. Tony ainda precisava de 2 touchdowns para o bônus porque o árbitro interrompeu seu ritmo. Ele não marcou novamente nos jogos finais da temporada, o que também o fez perder o bônus de $100 mil. Isso significa que nessa temporada, os árbitros realmente estragaram jogadas e partidas a temporada inteira e tiraram o dinheiro dos jogadores.